tudo bom? Boa tarde, nosso programa começando, que bom te ver, é sempre muito bom mesmo encontrar você todos os dias, 2h30 da tarde. Eita, minha gente, a gente conversa um bocado, né não? Quantas coisas já não aconteceram nesse programa que você do outro lado sempre está sugerindo, ou então está curtindo junto com a gente, tira print aí da tela, marca, nossa, o Aleixo está assistindo, que bom, muito obrigada pelo carinho de vocês, viu? Quero mesmo que você fique com a gente todos os dias, sempre conversando, sempre mandando aí, né, suas sugestões, não só através do nosso WhatsApp, mas também das nossas redes sociais, que você já conhece tão bem, porque a gente fala isso aqui todo santo dia. Twitter, Instagram, Facebook, TV Nova Nordeste, né? Também tem o Instagram do programa Que Bom Te Ver. Se você não segue, corre lá, segue, né? E também conversa com a gente, tá bom? Olha, nosso assunto hoje é um assunto super sério. Estou recebendo aqui a psicóloga Ana Maria. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. A gente vai falar sobre um assunto que é o transtorno de personalidade narcisista. Isso. Nossa, difícil, hein? Bom, diante do contexto, eu vou historiar um pouco, né, até para a gente poder entender, né? A questão do narcisismo, ele vem da questão grega, né, da teoria grega, que é a relação de Narciso, né, que ele se apaixona por ele mesmo. E o narcisismo é o amor por si. Certo. Né? E, diante desse contexto, a gente entende que existe o funcionamento normal. Segundo Freud, existe o narcisismo primário e o narcisismo secundário. O narcisismo primário é a relação mãe-bebê, é aquela primeira relação do amor incondicional. O que é? Natural, super natural. Tá. E é importante para a estruturação do ser humano, certo, né? Aquele olhar de amor que vai suprir as necessidades afetivas, as necessidades físicas da criança. E isso faz com que ela vá constituindo o ego dela, né? Ela traz essa energia libidinal para ela. E o outro é o narcisismo secundário, que é quando o indivíduo ele começa a se relacionar com outras pessoas. Então, essa energia libidinal, ele começa a tirar dos objetos, que são as outras relações, para ele. É quando ele constitui a sua autoestima, né? Então, existem essas duas formas de funcionar que todo mundo passa. Essa fase secundária é uma fase também Normal. O que é que acontece com o narcisismo em si, né? No que se refere a algo além. A personalidade narcisista, ocorre uma fixação, não há uma passagem para o narcisismo secundário. Você fica preso ao narcisismo primário. Que no caso é só você. Isso, é só você. E você busca no olhar do outro, o olhar da sua mãe, o olhar materno, o olhar da falta ali. Houve, de certa forma, muitas faltas afetivas. E aí você fica fixado a isso. E você fica projetando no outro uma realidade que não existe, né? Porque você se fixou nesse contexto. O quanto que é difícil você identificar uma pessoa narcisista? Já que a gente falou desse narcisismo primário e secundário, né? Todo mundo precisa ter uma autoestima elevada, mas entenda, não é uma autoestima elevada, não é uma autoestima exacerbada, é uma autoestima que a gente fala, nossa, preciso me olhar, preciso saber o que é que eu preciso fazer para que eu ande, vamos dizer assim, né? Até que ponto isso é saudável e até que ponto a gente pode, assim, detectar já o início de um caminho errado? Bom, existem os traços de personalidade narcisista, que é uma coisa normal. Tem dia que a gente está mais, tem dia que a gente está menos, no que se refere... Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente está bem com o outro. Quando essas características se tornam potencializadas, algo mais generalizado, se configura um transtorno, que é uma relação que mexe com toda a estrutura do indivíduo, onde você começa a ter comportamentos de grandiosidade, comportamentos de nenhum tipo de empatia. Como assim? No que se refere a você sempre potencializar você diminuindo o outro. Você destitui o outro do lugar de poder de vida. E aí, quando você começa a destituir o outro, você começa a construir relações mais tóxicas com essas pessoas, né? Porque você você precisa se exaltar para poder se sentir bem. Só que essa relação tem uma autoestima muito baixa. Na verdade, o narcisista, ele tem, em alguns casos, que existem vários tipos, que eu vou colocar, né? O narcisista, ele sente vergonha de si.
Ele acha que tem defeitos. Então, para, de certa forma, compensar essa dor que ele sente, ele age de forma contrária. Ele começa a destituir o outro como ser humano, ele começa a, de certa forma, ter relações de subjugação, de vulnerabilidade, né, sem a pessoa perceber, é claro. Isso acaba fazendo com que a outra pessoa fique totalmente a estrutura zero, né? Sim, sim. Porque isso vai entrando na cabeça de uma forma, acredito eu, né? Porque tem certas coisas que a gente passa e que de repente é muito engraçado a gente falar sobre isso em relação ao outro, ao narcisismo em relação ao outro, a esse relacionamento abusivo, a esse relacionamento tóxico. Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente sempre pontua o outro, mas a gente não pontua que o relacionamento praticamente somos parte praticamente de nós. Isso. Né? É engraçado como essa chave a gente só consegue enxergar com uma certa maturidade, não é todo mundo que vê isso, porque eu acho que os defeitos, porque o tempo todo, né? É. O que acontece, né? Quando a gente trata das relações amorosas, quando você começa a ficar inquieto, tem que acender a luzinha vermelha. Ocorre muito dentro dessa relação, que não é só amorosa não, tá? Existem as figuras parentais, existem muitas mães narcísicas, pais narcísicos, e que a gente precisa informar. Eu acho que a importância é você buscar. Buscar uma ajuda, buscar uma orientação. Se você está incomodado, isso já é o primeiro sinal. Né? Então, o que é que a gente pode pensar dentro dessa dinâmica, dessa relação de subjugação e subserviência? Você começa a ter, de certa forma, uma dissociação cognitiva. Ou seja, você tem as suas ideologias, você tem as suas teorias e você olha para o externo e o externo está dizendo que é mentira. Então, você tem suas convicções e o externo está mostrando justamente o contrário. Ou seja, não, você está me julgando, eu sou uma pessoa ótima com você, por que você está dizendo que eu estou fazendo isso? Né? Ou, então, no sentido, não, eu faço tanto por você. Né? Veja, eu de certa forma, acabei, um exemplo de uma mãe para um filho, vou dar um exemplo. Eu acabei de comprar esse tênis para você e você não quer ir comigo ali? Que absurdo, eu sou uma mãe tão maravilhosa, eu me dou para você, minha vida é você. Eu trabalho para você, então a minha existência é você. E aí a criança, o adolescente, o adulto, aquela figura ali começa a ter, meu Deus, eu não fiz nada, eu só disse que não queria ir ali. E ela já passou a questão do tênis, a questão do amor. Então começa você a ficar de certa forma confuso. Como uma criança que sofre isso desde muito pequeno, que tipo de adulto ele vai se tornar? Bom, geralmente o narcisista, ele se relaciona e constrói no cenário familiar estruturas de muita vulnerabilidade e subjugação. Então essas crianças, esses adolescentes, esses adultos são pessoas que evitam conflito. Não, para não ter confusão, vamos ficar quieto, para não ter conflito. Por quê? Porque tem medo de certa forma daquela relação porque você já se tornou dependente. Existe uma dependência desse tipo de relação, infelizmente, né? Porque se constrói aí uma teia em que se distorce um pouco, né, o cenário. Por exemplo, se eu for trazer a questão dos tipos, né, o narcisista comunal, que é um tipo de narcisista, né? O comunal são aquelas pessoas... Existem vários, eu vou trazer 3 apenas, né? O comunal são aquelas pessoas que trabalham em questões sociais. Né? Não são todas, pelo amor de Deus, mas é que todo mundo é assim, né? São aquelas pessoas que trabalham em causas sociais, pessoas que resgatam animais das ruas, líderes religiosos, líderes comunitários e que no fundo eles não gostam daquilo. Eles fazem aquilo para postar, para aparecer. Então eles sentem aquela necessidade de estar no topo, mas no topo a partir do outro. Só que a pessoa não gosta daquilo que faz, né? Você percebe um pouco essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, porque uma característica fundamental do narcisista é a falta de empatia. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. É uma relação, né, muito de admiração. Eu te amo enquanto você me admira. A partir do momento que você me deixa, né, você não me admira mais, entra em conflito comigo, isso, eu lhe descarto. Literalmente, eu te descarto.
né? Então, a gente precisa ficar atento a esses sinais porque existem vários tipos de descarte. Né? Existem vários tipos de ações que não é só a violência moral, psicológica da coisa. Alguns chegam até a questões físicas, né? O conflito está tão grande ali que ele não aguenta o olhar, né, de desprezo. Ele precisa desse olhar de admiração. Então a gente tem que ter muito cuidado nessas travessias da vida, né? O outro ponto é o oculto. Esse oculto é o mais interessante. Diga, né? Ana. O oculto, ele sente inveja do outro. E ele se vê uma pessoa altamente com defeito e com vergonha. E aí ele deseja que o outro seja destruído. Só que é de uma forma muito sutil, né? Porque ele está ali oculto, ele se sente uma pessoa ruim. Né? E aí se dá muito mais na questão, por exemplo, do sofrimento. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa, uma amiga. Aí você chega, mas menina, eu não me senti bem, eu tive um mal-estar, né, intestinal, não foi legal, olha, e foi. Mas, rapaz, na semana passada eu tive esse mal-estar intestinal somado com a dor de cabeça, ainda tive febre, menina, como eu tô mal, eu ainda preciso de ajuda. Ou seja, o oculto, o sofrimento dele tem que estar potencializado. E aí ele entra nesse gozo, né? É sempre essa valorização do eu em qualquer situação, em qualquer narcisista e seus braços, né? Sempre tem a supervalorização, sempre dá para aquela pessoa, né? Isso, E aí, nesse oculto, ele traz dentro da movimentação psicodinâmica dele que você tem a obrigação de cuidar dele. Porque ele é sofrido, ele é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa sofredora, né? É uma pessoa que chega no final do mês não tem dinheiro para pagar as contas, aí fica naquela coisa assim, que se confunde um pouco com o histerismo, mas se você observar bem, tem algumas características que levam muito mais para o narcisismo, né? Então, é uma forma muito sutil, né? Uma pessoa dessa se vitimizando, nunca você vai imaginar que é uma pessoa narcisista. É isso. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque no próximo bloco quero que você me responda se o narcisismo é considerado uma doença. Mas você vai me responder no próximo bloco, tá certo? Ok. Não sai daí não, rapidinho. Estamos de volta com o nosso programa Que Bom Te Ver, hoje recebendo a psicóloga Ana Maria, falando do transtorno de personalidade narcisista, né? A Ana, além de ser psicóloga, também atende online, consultório. Isso. Trabalho numa residência terapêutica transitória, que é a unidade de acolhimento professor Antônio Neri Filho, né, que é de álcool e outras drogas, pela Santa Casa de Misericórdia, vinculada ao CAPS-AD. Muito bom. Prazer tê-la aqui, viu? Prazer é todo meu. Um assunto que, gente, é pouquíssimo tempo para tanta coisa que a gente precisa falar. Eu terminei o primeiro bloco perguntando se o narcisismo é considerado uma doença. É um transtorno, né? É um transtorno de personalidade. E ali existe toda uma questão disfuncional. Dentro desse propósito do que seja doença, você tem que ter algumas características bem potencializadas, né? Que é essa grandiosidade, que é essa falta de empatia extrema, né? Sendo que é muito sutil, é importante, né, ficar atento. Essa necessidade de humilhar o outro, né, de certa forma. E sempre se sobressaindo da situação. Isso, é uma relação de muita superioridade e confusão, porém isso é muito forte. Isso vem de uma forma mais, digamos assim, grotesca, porque o narcisismo ele não é uma coisa ruim, a gente precisa para a nossa autoestima, né? Só que existe uma diferença aí de pessoas que têm traços narcísicos. Quem tem os traços narcísicos, né, traços de personalidade, consegue perceber que tem alguma coisa estranha. Agora, quem tem um transtorno não se vê de jeito nenhum com problema. O problema sempre é o outro. E fica difícil, de repente, até convencer aquela pessoa a fazer um tratamento. Isso. Né? Porque quando a gente for analisar, já que a gente começou o programa falando desse narcisismo primário, desse narcisismo secundário, né? Se a gente for buscar, muito tem a ver
com a nossa história lá do início, né? Com pai, mãe, é como se fosse um efeito dominó, que a gente precisa ser pesquisado, precisa ser dito, enfim, até chegar onde tudo isso praticamente começou. Isso. Na verdade, quem tem um transtorno já vem de infância. Já vem de infância. Já vem. Esse vácuo, essa lacuna, essa privação emocional já vem da infância. Porque, na verdade, o amor construído foi um amor condicionado. Eu te amo na proporção do que você me der. Se você não me der, não vai existir esse amor. E aí você vai projetando isso com muito mais força para o outro, né? E é muito voraz. Né? De certa forma tem que ter um certo cuidado, por quê? Porque o limiar, digamos assim, o termômetro é a inquietação. Se aconteceu alguma coisa em você e você está inquieto, procure uma ajuda. Porque o narcisista ele não vai reconhecer que ele tem problema. Ana, nosso tempo está esgotadíssimo, mas muito obrigada pela sua participação aqui no programa, falando de um tema tão importante com um tempo tão curto, mas mesmo assim, obrigadíssimo. Por nada. Eu até agradeço a importância também da saúde mental, né, nas redes de comunicação, como é importante a gente falar sobre esse tema. Saúde mental, sempre, né? Então, gente, olha só, hoje à noite, mudando de assunto aqui um pouquinho, ainda tem transmissão, né, lá em São Lourenço da Mata, festa de agosto, e hoje quem vai estar por lá é Jonas Esticado, Luan Estilizado, Wallace Arraes, Mano Jory e Humberto Salles. E a gente vai estar lá transmitindo tudo isso pra você, não perde não, tá? A gente encerra com Jonas Esticado, cheiro pra vocês. Até mais tarde. Ainda sinto o cheiro do seu perfume. Yeah, 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 yeah. O telefone toca, eu penso que é você, mas vejo que é engano e não quero atender. O que será que está fazendo agora? Me manda sinal pra dizer que tá bem. Liga, cobra, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social.